O texto da palavra de Deus sobre o qual refletiremos está em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Quero aproveitar enquanto os irmãos se ajustam aí, até porque você também tem o resumo do esboço do sermão, para poder acompanhar, se assim o quiser. Lembrar a liderança da igreja que vocês têm uma reunião comigo rápida, né, após essa celebração aqui mesmo no salão do templo, tá bom? Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, a Bíblia diz assim para a gente, você poderá acompanhar na projeção, se assim o quiser. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. E que esta palavra encontre lugar e reverbere a vontade de Deus na nossa vida e para a nossa vida. O tema sobre o qual vamos refletir, ele é um tema que surgiu da minha lembrança infantil. E não apenas da minha lembrança infantil, mas da lembrança infantil de muita gente, né? Quem aqui não lembra daquela frase, para o alto e avante, né? Vocês lembram disso? Para o alto e avante, né? Pois é, esta frase ela foi eternizada por um dos super-heróis, né, dos desenhos animados e também dos quadrinhos, e que depois ocupou as grandes telas dos cinemas e envolvia a tão desejada Liga da Justiça, da qual faziam parte vários heróis, dentre eles o Superman ou Super-Homem. E é certo que eu e você, nós não somos super-homens ou super-mulheres, né? Nós não somos, definitivamente. Mas esse bordão, este jargão, esta frase marcante deste personagem, para o alto e avante, se aplica de uma forma muito própria e muito especial na vida do crente, na vida do servo de Deus, na vida das igrejas, na vida da igreja. Precisamos ter o nosso olhar voltado para o alto e precisamos avançar para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Então é adequado e nesse momento convenientemente adequado para nós refletirmos sobre esse tema. Mas o que é necessário acontecer para que consigamos seguir para o alto e avante? É porque, via de regra, parece que a gente não consegue, em determinados momentos da nossa vida, focar no alto. E em determinados momentos da nossa vida, a despeito do interesse e do desejo que todos nós temos de avançar, parece que a coisa não vai. Parece que a gente não consegue avançar, parece que a gente fica marcando passo, parece que a gente fica, meio que preso, marcando tempo, mas Deus quer que todos nós tenhamos o nosso foco do olhar no alto e estejamos sempre avançando para a sua glória. A gente precisa, queridos, reagir aos novos desafios que surgem, para que a gente consiga prosseguir para o alto e caminhar avante. A gente não pode simplesmente descansar nos desafios que já foram vencidos,
né? E nos darmos por satisfeitos e pensarmos que o quanto avançamos até esse momento é suficiente para a nossa vida segundo os planos de Deus. Por que não? Deus quer que a gente avance mais, e Deus quer em que momento algum desviemos o nosso olhar do alto. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Colossenses, para aqueles crentes, no capítulo 3, dizendo: olha, se já pois fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está, à destra de Deus. O que ele está dizendo? Olha, não tira o olhar daqui. Porque quando a gente bota o nosso olhar no nosso plano, a gente perde o foco, a gente perde a atenção, a nossa motivação é afetada, e por vezes a nossa fé, ela sofre um impacto a ponto de vivermos mais com o nosso coração atribulado do que com o nosso coração contente, satisfeito e refrigerado pela graça de Deus. Tem gente, acredite, crente, que vive um espírito perturbado. E é natural, quando você não tem o seu olhar no alto, e quando você não tem por meta na sua vida avançar, quando você descansa e você começa a colocar o seu olhar neste plano nosso horizontal, comparando-se com pessoas iguais e tentando arrumar argumentos para os seus próprios defeitos permanecerem em comparação a outras pessoas, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não tem o olhar em Cristo, a gente não tem o olhar na cruz, automaticamente a gente fica num estado de estagnação espiritual. Não há aperfeiçoamento, não há crescimento, não há amadurecimento, não há maturação do coração e da vida. É por isso que a gente precisa reagir sempre aos novos desafios, porque eles são elementos usados por Deus para nos fazer avançar, para testar os nossos limites, pôr à prova a nossa fé. Em vez de reclamarmos e de lamentarmos, precisamos buscar em Deus meios, formas, mecanismos, sabedoria, discernimento, estratégia, para podermos vencer e com isso crescer. Esse é o propósito de Deus. Precisamos sempre lutar por aquilo que acreditamos. Não podemos simplesmente dizer que acreditamos. Precisamos estar dispostos, a pagar o preço. Às vezes, gente, às vezes algumas pessoas parecem para mim que elas são mais, dentre todos os 12 discípulos de Jesus, mais comparáveis a Judas do que a qualquer outro. Não por conta de ter um espírito traidor, mas por estar pronto a vender Cristo a qualquer momento. A primeira dificuldade que enfrentar, quanto é que custa? 30 moedas? Tá bom, 30 moedas, estou saindo fora, tá? Tchau, gente. A qualquer momento está pronto para negar a Cristo. A qualquer momento está pronto para entregá-lo. A gente precisa ter no nosso coração a convicção, a certeza celestial, pelo Espírito de Deus, para que a gente lute e batalhe por aquilo que acredita, por aquilo que confia, por aquilo que transformou e trouxe significado para a nossa vida, para a sua vida. E aí, eu quero nessa hora refletir em cima da figura do apóstolo Paulo, porque a esta altura do campeonato na vida do apóstolo Paulo, ele preso estava. Esta é uma das cartas chamadas cartas da prisão. O apóstolo Paulo, ele relata algumas coisas e ele fala sobre um objetivo, uma meta, um foco que ele tinha para a sua vida. E quando a gente olha de longe, a gente olha de fora, parece que a coisa era muito simples. Ao longo do ministério de Paulo, ele deixou claro quais eram as coisas que faziam parte do foco central da sua vida. Nós temos, dentro do contexto da nossa vida, uma série de questões que fazem parte e tem cada uma a sua devida importância. O problema é quando a gente confunde aquilo que é próximo, aquilo que é prioritário, aquilo que é mais importante e o substitui por coisas que são mais periféricas, por coisas que estão mais por fora, por coisas que têm o seu lugar de valor, mas não têm valor extremo. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar qual era o foco central.
quais eram os seus valores principais, as metas prioritárias da sua vida, pelas quais ele lutaria e das quais não abriria mão, ele não negociaria. E olha, Paulo teve que lidar com muitos problemas ao longo de todo o tempo do seu ministério. Ele teve que lidar com dilemas sérios que poderiam facilmente desviar o seu foco, fazer com que ele tirasse o foco do céu, fazer com que ele tirasse o foco de Cristo e fazer com que ele deixasse de avançar e estagnasse a sua vida. Paulo, por exemplo, ele teve a sua autoridade apostólica questionada pelos irmãos da igreja em Corinto. A igreja de Corinto, especificamente na segunda carta, que é basicamente uma carta que um dos assuntos principais delas é a defesa do apóstolo Paulo, do seu próprio apostolado, da sua própria autoridade apostólica. Aqueles irmãos começaram a questionar a figura de Paulo, chegaram a dizer o seguinte: olha, nas palavras ele é forte, ele é incisivo, naquilo que escreve, olha, ele é realmente com alguém que tem autoridade, mas a sua presença é desprezível. E aí, verso 11 do capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: olha, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Imagina você trabalhando para abençoar vidas que não te respeitam. Imagina você doando a sua vida para trabalhar por pessoas que não te consideram. E mesmo assim, você insiste e persiste em trabalhar por pessoas que o consideram desprezível, a ponto de você ter que chegar e dizer para eles o seguinte: olha, eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos outros apóstolos, ainda que nada seja. É desmotivador. Paulo poderia simplesmente virar: olha, quer saber de uma coisa? Não quero saber de vocês, eu quero que vocês se explodam. Ele foi tentado a isso. O apóstolo Paulo teve que lidar com pessoas que lhe causaram males, mas ele não desviou o foco. Ele escreve a Timóteo no capítulo 4, verso 14, ele diz assim: olha, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. É engraçado, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus e ser instrumento nas mãos de Deus, você não pode pensar que você vai contar só com apoiadores. Você vai contar com gente que vai tentar puxar o teu tapete, com gente que vai tentar atrapalhar os seus planos, com gente invejosa que vai tentar, denunciar você, gente que vai querer te atrapalhar e vai te causar males, e você abençoando, e gente querendo fazer mal a você. Eu não sei, isso deve acontecer em algum lugar, que na IBVida não acontece, mas isso deve acontecer em algum lugar, né? Ao longo da história, a gente vê que existem pessoas que elas não cooperam, elas não caminham juntas, elas não caminham, num mesmo propósito, elas querem de alguma forma tirar algum proveito, alcançar alguma projeção, ter, alguma consideração, não por fruto da ação, do exercício da sua vocação pessoal, mas tentando retirar de alguém a sua autoridade. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, esse cara me fez mal, mas eu não quero fazer mal a ele não, que o Senhor lhe retribua. Como diz uma amiga minha de Valdilane, entrega para Deus. Pastor, entrega para Deus, entrega para Jesus. O apóstolo Paulo enfrentou também amigos que o abandonaram, que deram as costas para ele, mas nem por isso ele desviou o foco. Ele vai dizer que Demas, 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, me abandonou e foi embora para Tessalônica. Estava comigo, não esteve disposto a pagar o preço, não quis caminhar. Sabe o que ele fez? PT, saudações, esse fardo é teu, se vira você, estou indo embora, tchau, e foi embora. Gente com quem você conta, gente que caminha ao seu lado, que de repente vira as costas. O apóstolo Paulo passou por esse tipo de situação.
São algumas que eu pensei e retirei do ministério de Paulo para sinalizar o quanto e mostrar para vocês o quanto é difícil a gente olhar para alguém que está avançando e que está com foco no céu e que está com foco em Cristo. Parece que a coisa flui fácil, mas não flui. É debaixo de labor, é debaixo de luta, é debaixo de dificuldade, é debaixo de enfrentamento de obstáculos. Isso sem contar opositores. Opositores. Quando a gente olha isso de longe, como eu disse, a gente imagina que estas e outras questões com as quais Paulo teve que lidar foram decisões simples que ele tomou. Agora, para que Paulo pudesse dizer, no final da sua vida ministerial, que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé, acredite no que eu vou dizer para você agora. Escolhas difíceis e importantes precisaram ser feitas. E qual é a primeira aplicação que eu quero fazer para a gente aqui? Não existe vida com significado sem escolhas difíceis e importantes. Não existe vida com significado, não existe vida que viva o propósito de Deus, que a cada momento não tenha que fazer escolhas que são difíceis e importantes. A gente não pode pensar que Jesus ele vai fazer tudo por nós. Se a gente tem um Deus que faz tudo por nós, por que eu preciso de fé? Se eu tenho um Deus que, como muitos pais, dão absolutamente tudo para os seus filhos, por que eu precisaria de fé? Não. É necessário que algumas decisões, elas sejam tomadas, são decisões difíceis. Algumas delas cortam a nossa própria carne, algumas delas atingem a nossa própria casa, algumas delas atingem questões que são extremamente importantes, que nós estamos há muito tempo evitando mexer, evitando tocar, mas se nós não tocarmos, se nós não mexermos nela, se nós não decidirmos sobre elas, a gente não vai conseguir avançar numa vida de significado, porque a gente não quer uma vida de significado, a gente quer uma vida de suavidade, quer uma vida de facilidade, é isso que a gente quer. Percebe? O assunto de hoje, gente, é maturidade espiritual. Maturidade espiritual não vem sem pagamento de preço, tem um custo. Deixar de ser menino, deixar de ser menina na fé tem seu custo. Para avançar não é apenas uma questão de andar para frente, tem obstáculos que precisamos enfrentar, tem decisões importantes que precisamos tomar. Se queremos viver uma vida com significância, eu diria uma vida acima da mediocridade, se queremos viver a vida com os olhos dos propósitos de Deus para a nossa vida, a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo, fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. E de acordo com este texto, Paulo fez algumas escolhas que eu quero pontuar para os irmãos. A primeira delas, Paulo escolheu ser um inconformado. E o desafio de Deus para mim e para você nessa manhã é que nós sejamos pessoas inconformadas, insatisfeitas com o status quo, insatisfeitas com o comodismo, insatisfeitas com a mesmice, insatisfeitos com o ponto já alcançado. Eu não quero só isso, eu quero mais, porque o meu Deus quer mais. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ele estava falando sobre a sua caminhada na vida cristã e ele diz: olha, eu tenho uma meta, eu estou trabalhando, sabe, eu tenho todos os pré-requisitos para satisfazer essas exigências, mas eu não julgo que o haja alcançado. O que ele está dizendo com isso? Olha, eu não estou conformado, eu estou inconformado com a minha vida espiritual.
Eu estou inconformado com a minha conduta, com o meu relacionamento com Deus. Eu estou inconformado com o meu relacionamento familiar. Eu estou inconformado com o meu relacionamento profissional. Eu estou inconformado comigo. Eu não posso permanecer do jeito que estou. Deus requer de mim mais. Deus requer de mim o melhor. E para que eu ofereça o melhor, eu preciso melhorar. Eu preciso avançar, eu preciso ser aperfeiçoado, eu preciso dar passos de fé. Tem gente que está absolutamente estacionado, sabe? Conformado, não, aqui está bom demais, não está não. Não está não. Eu estou fazendo a minha leitura bíblica direcionada para a gente ler a Bíblia em um ano. Ótimo, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Existe uma intenção por trás disso. Estamos buscando que a igreja tenha cada vez mais o seu relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia. Mas aí, isso não pode virar um cumprimento de tarefa. Eu preciso ter paixão devocional. Eu preciso ter algo que Deus encontrou na vida de Enoque, de tal forma que diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu não vou deixar esse cara experimentar a morte, não. Por quê? Porque esse cara já entendeu. Não é uma questão simplesmente de observação de tarefas, de cumprimento de cartilha, sabe? Não, eu vou fazer isso porque assim eu vou estar bem com Deus. Não, eu preciso tomar para mim, sabe, aquele mesmo sentimento que havia no coração dos filhos de Coré, no Salmo 42. O meu coração tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu não posso me contentar, eu tenho que ficar feliz. Eu estou acompanhando os meus irmãos, nós estamos lendo, nós estamos orando, semana de oração, as coisas estão fluindo, glória a Deus. Mas e daí? É só o que nós temos que oferecer a Deus? Engraçado, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o seu mundo. Quando ele diz, olha, mas não vos conformeis com este mundo, é o mundo no qual você está inserido. Eu não posso simplesmente olhar as coisas como normais, eu não posso olhar o pecado como normal. E eu quero falar uma coisa para vocês, adiantar de antemão. Deixa eu puxar meu freio de mão. Valdilane já fez assim, calma, né? Deixa eu respirar um pouquinho. Hoje à noite a gente tem uma palavra evangelística com cajado, viu? Então não corre não, vem. Não corre não, vem. Essa noite a gente vai falar sobre necessário vos é nascer de novo. Corre não, tá? Vem. É evangelística, é para não crente, mas serve para a gente também. A gente não pode se conformar com o nosso mundo. A minha vida ela é perfeita. Por que minha vida é perfeita? Porque minha vida é Jesus, Jesus é perfeito. Eu não posso confundir a minha vida com o meu mundo. O meu mundo está atribulado, o meu mundo está envolvido em pecado, o meu mundo tem uma série de lutas, algumas delas eu estou cruzando os braços e estou descansando. A minha vida é perfeita, porque minha vida é Jesus. Eu preciso ser um inconformado. E isso na vida prática. Você quer ver só uma coisa? Você quer crescer, meu irmão? Tem que estudar? Parou de estudar por quê? Seja um inconformado, vai estudar. É engraçado que quem descobre essa coisa não quer parar, né? Fez a primeira formação, fez a segunda formação, fez a faculdade a primeira, fez a segunda, quer fazer a terceira, quer fazer a pós-graduação, quer fazer o mestrado, quer fazer o doutorado, quer fazer o pós-doutorado. Por quê? Porque não está conformado. Não está conformado. Amém, queridos? O reino de Deus é feito de pessoas inconformadas. Não é inconformadas com Cristo, mas é inconformados com a vida que têm. Porque podem viver uma vida melhor do que vivem. É assim que uma igreja avança, gente. Amém? Segundo lugar, Paulo escolheu desprender a sua vida.
Paulo escolheu desprender a sua vida. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Imagine você, Paulo tendo que lidar com o fantasma de ter perseguido crente, servindo a Cristo. Olha só, gente, o nosso passado ele não existe para reger a nossa vida. O nosso passado ele não existe para determinar a velocidade com a qual caminhamos agora. O nosso passado existe para nos ensinar lições, para que em aprendendo essas lições, a gente se aperfeiçoe e não cometa os mesmos erros. E não somente os erros que nós cometemos por questões nossas, mas aquelas que ao longo da história da nossa vida nós vimos outros cometerem. O apóstolo Paulo, o início do ministério dele, o que seria de Paulo se não tivesse Barnabé? O que seria de Paulo se Barnabé não acreditasse nele, se Barnabé não pusesse o braço sobre os ombros de Paulo? Mas vem cá, filho, eles estão resistindo a você, mas vem cá, deixa eu tratar você aqui, vamos lá para Antioquia. Aí foi lá para Antioquia e investiu lá tempo com Paulo. Quem sabe tirando da mente dele e tirando do coração dele: olha, eu sei, você era fariseu, você perseguia crente, quando apedrejaram Estevão, lançaram as roupas de Estevão aos seus pés, e você viu, você consentiu com aquilo. Olha, eu sei, isso faz parte da sua história, mas isso fez parte da sua vida, não faz mais. Faz parte da sua história, mas não faz parte da sua vida. Vida que segue, vamos caminhar, se desprenda. Sabe de uma coisa? Tem gente que não consegue evoluir porque está com a vida ancorada de sabores do passado. Parece que o passado vem testemunhar no seu rosto e dizendo: olha, você não presta, eu conheço o seu caráter, sabe, você é ruim, eu sei o que você fez no verão passado. Aí você vira e diz assim: sim, tudo isso é verdade, mas o meu Senhor é Senhor sobre o passado, o presente e o meu futuro. O sangue de Jesus, Ele me lavou, Ele me limpou do meu passado, o meu presente e o meu futuro para a glória dEle. Então, meu querido, desancora a sua vida disso. Solta e deixa o barco ser guiado por Jesus. Paulo escolheu o seguinte, ele disse: olha, eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que estão atrás, porque se eu ficar botando o olhar lá, eu vou me amargurar, eu vou me sentir culpado, sabe, as coisas não vão fluir em paz comigo. Já foi. Todo mundo tem história, gente. Todo mundo tem passado. Sabe qual é a diferença? É que o pecado de um é diferente do outro, mas todo mundo tem pecado. Eu tenho que ficar calmo, senão vou adiantar coisas da mensagem logo mais. Deixa eu segurar aqui. O argumento que está fresco. E a mensagem de logo mais à noite foi a última que eu preparei, então ela está fervilhando aqui. Estou criando a expectativa, vai ver que não é nem isso tudo, né, gente? Mas enfim. Desprenda a sua vida, meu irmão. Desprenda a sua vida dos fracassos que você teve. Desprenda a sua vida das omissões que você teve. Deus quer te usar daqui para frente. Terceiro lugar, Paulo escolheu viver cada novo desafio. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Como é que um preso fala um negócio desse? Qual a expectativa de um detento? O apóstolo Paulo era um detento, era um preso. Qual era a expectativa dele em relação a isso? Ele tinha esperança, ele tinha fé, ele cria no futuro,
Ele sabia, Deus tem mais, e ainda que seja aqui dentro, como foi com José, pregamos na semana passada. José foi uma bênção enquanto esteve na casa de Potifar, ele estava na prisão, ele foi bênção lá também, ele estava com o faraó, ele foi bênção lá também, todo mundo prosperou por causa da presença de José. Paulo, eu estou aqui na prisão, você bênção aqui também, eu posso não sair daqui fisicamente, mas as minhas palavras podem sair, eu vou escrever, e começa a escrever, escreve uma carta, outra, e começa a enviar, Ele decidiu viver e enfrentar cada novo desafio. E às vezes a gente tem que dar o nosso jeito, gente. Sabe? Dar o nosso jeito para viver os desafios. Assim como Paulo estava dando o jeito dele para viver esse novo desafio, os novos desafios dele, nós precisamos também dar o jeito para viver os nossos novos desafios. Porque, sinceramente, honestamente, ser um inconformado e desprender a sua vida fugindo de desafio, você não faz, não cumpre com o processo todo, você esbarra no meio, sabe? Eu sou um inconformado, eu estou soltando a minha vida, e agora eu estou sendo desafiado na fé, mas eu acho que não dá não, hein? Eu acho melhor não avançar nesse negócio não. Estava conversando com a diretoria estatutária no ano passado, conversei um pouco com a nova diretoria esse ano, tenho compartilhado com a Bruna e com o Paul algumas coisas que estamos fazendo para adequar alguns serviços da igreja, mas já estou sinalizando para eles, olha, a gente vai ter que ampliar. Não é, Paul? A gente vai ter que ampliar. A gente vai ter que dar o nosso jeito. É a Bíblia quem diz, olha, amplia o lugar da tua tenda e firma bem as tuas estacas. Aliás, eu vou construir uma série de sermões sobre esse tema. Firma bem as tuas estacas, se prepara. Eu vou gastar aí uns 8 ou 9 domingos pela manhã pregando só sobre visão doutrinária da igreja. Para a gente parar de ter comportamento infantil. Doutrina. Vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre unção, vamos falar sobre profecia. Tem muita bobagem sendo dita. Se prepara. Mas estou sinalizando para eles, a gente vai ter que crescer, gente. A gente vai ter que se preparar. Estamos tentando adequar um espacinho ali para melhorar o berçário para o ministério infantil. Tem que se preparar. Eu tenho que viver um novo desafio. Mas pastor, não tem dinheiro? Claro que tem. Se tem crente, tem. O dinheiro é de Deus, está no bolso do crente. O dinheiro está na boca do peixe. Não estou querendo nada para mim. Estou querendo para os seus filhos, para os nossos filhos, para a gente, para as outras pessoas que virão para cá. Amém, gente? Amém. Quero nada para mim. É para a gente. É para aqueles que Deus vai acrescentar aqui nesse lugar. Vou falar sem comentar. Vocês prestaram atenção no culto domingo passado à noite? Não responde não. Responde não. Prestaram atenção? Prestaram atenção nos outros cultos que antecederam? Prestaram atenção? Gente, Deus está mandando gente. A reunião que eu tenho com a liderança daqui a pouco é justamente para tratar dessa questão. A demanda está grande demais. E se Deus manda é para a gente tratar, então temos que arregaçar a manga e trabalhar. Temos que enfrentar os novos desafios. Amém, gente? Amém. Eu tenho que avançar, tenho que me adaptar, eu tenho que dar o meu jeito. Você está disposto a dar o seu jeito, gente? Em último lugar, ele escolheu olhar para o que é importante, para o que era importante, ou é importante. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, olha, eu não vou gastar meu tempo com coisas menores.
Definição de prioridade. Eu não vou gastar tempo com coisa que frutifica nada ou pouco. Eu não vou comprometer o meu chamado ministerial com coisas que não me fazem avançar. Eu não vou ficar satisfazendo pirraça de ninguém. Vamos caminhar junto. Quer vir, vem. Vamos embora, vamos junto. Ah, eu não estou compreendendo, não tem problema. A gente anda devagarzinho com você. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Nós vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Você sabe por quê, gente? Olha só, deixa eu dizer uma coisa honesta para você. Para desmotivar você tem muita coisa. Não tem? Tem um monte de gente que vai bater no seu ombro e vai dizer que é difícil. Não tem? Tem um monte de gente que vai bater no seu ombro e vai dizendo, dá não, filho. Dá não, filha. Acho melhor botar na gaveta e deixar isso para outro tempo. Tem um monte de gente que vai chegar para você e vai dizer que você não pode, vai dizer que isso não é capaz, entendeu? Vai dizer que isso não é para você. E aí você tira os olhos. Falamos outro dia sobre sonhos aqui. Não falamos? Falamos sobre sonhos aqui. Deus nos dá essas coisas para que a gente trabalhe, para que elas virem realidade. O que eu não posso é tratar como importante aquilo que não é importante e ocupar o lugar daquilo que é importante. Eu preciso tratar de cada uma dessas coisas no seu devido nível. Não é desprezar nenhuma, mas primeiro eu trato as coisas importantes. Uma vez eu fiz uma dinâmica, eu deveria ter preparado essa dinâmica para hoje aqui, né? Eu fiz uma dinâmica uma vez, num pequeno grupo, que tinha um recipiente grande de vidro, e tinha uma quantidade enorme de bolas de plástico, e de isopor também, desde bolinhas bem pequenininhas, a bolas grandes, maiores, e todas elas cabiam dentro do recipiente. E aí no PG eu falei assim, como é que a gente consegue colocar todas essas bolas aí dentro? Aí o pessoal começou a colocar, coloca as pequenas primeiro, coloca as outras, por fim coloca as grandes, não cabia. Coloca essas aqui primeiro, depois coloca as grandes, depois coloca as pequenas, não cabia. Só tinha um jeito de caber. Primeiro coloca as grandes, depois vai colocando aquelas que são menores que elas, depois as menores, e depois vocês colocam as pequenininhas que são igual a areia. Aí coube tudo, sabe por quê? Porque primeiro sempre vêm as coisas grandes. Definição de prioridade. As coisas que têm maior valor para a gente. Sua família, Deus, seus filhos. Aí vem as coisas que são igualmente importantes, mas não são mais importantes do que elas. São menores um pouco. E elas vão se encaixando. Aí depois você bota as coisinhas que são importantes também, mas são pequenas, e elas se adaptam, sabe? Elas ocupam espaço igual a areia. Aí cabe tudo. Eu preciso colocar os olhos naquilo que é importante. A essa altura, àquela altura do ministério de Paulo, Paulo estava dizendo assim, olha, eu prossigo para o alvo pela soberana vocação, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É com isso aqui que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a glória de Deus. Eu estou preocupado com a edificação de vidas. E eu estou preocupado em viver meu ministério. Preso, hein? Preso. Você quer ir para o alto e avante, meu amigo? Meu irmão? Você precisa olhar porque é importante. A gente gasta muito tempo envolvido com coisas banais. Coisas que não frutificam nada. Engraçado que em João capítulo 15, Jesus vai dizer que nisto é glorificado o meu Pai. João capítulo 15, a videira verdadeira. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis o quê? Lembra? Muito fruto. Aí, tem gente que gosta de fazer aquela comparação. Não, o importante é a qualidade, não é a quantidade. Jesus está dizendo isso aqui, que isso é mentira. Ele está dizendo que as duas coisas são importantes. Ele está dizendo que muito, que é a quantidade, é importante. E ele está dizendo que fruto, que é a qualidade, é importante. São dois lados de uma mesma moeda. Muito fruto.
são coisas importantes. Queridos, estamos na busca de uma vida, enquanto igreja, com significado. Estamos no nosso ano de resplandecer, fazendo escolhas importantes e difíceis, mas sobretudo escolhas de fé, que nos coloquem no caminho da glorificação do nome de Deus e na relevância para a vida das pessoas. Isto passará diretamente pelas escolhas pessoais, por uma vida de significado, que cada um fará, cada um de nós fará. Não podemos desviar os nossos olhares das metas de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja. Precisamos prosseguir para o alto e avante. Queria que você baixasse sua cabeça e que você orasse nessa hora. Precisamos prosseguir para o alto e avante. Diz o autor à carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Nós, pois, também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para o alto e avante. Meu querido, Deus quer que eu e você caminhemos nessa direção. Eu gostaria muito que você propusesse em seu coração diante de Deus a ser um inconformado, como o apóstolo Paulo decidiu ser, a desprender a sua vida, soltar a tua vida daquilo que impede você de prosseguir, sabe, a viver cada novo desafio, e a estabelecer prioridades de maneira que você olhe para aquilo que é importante. O resultado disso, Deus glorificará o seu nome, o nome dele, e te trará alegria como servo de Deus, realização, vida com significado. Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor, suplicando a tua misericórdia, a tua graça para com a nossa vida. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, ajuda a gente, Deus. Ajuda a gente a estarmos caminhando com os olhos no alto e avançando para a tua glória. Queremos desprender as nossas vidas, Deus, de coisas que nos impedem de servirmos ao Senhor. Lembranças, erros, fracassos, medos, culpas. Queremos, Pai amado, nos levantar revoltados com a nossa conformidade. Queremos ser inconformados. Queremos, ó Pai, que a coragem tome conta do nosso coração, de maneira que a gente não fuja de cada novo desafio. Cada novo desafio. E queremos te pedir, Deus, o discernimento do alto, a sabedoria do céu, para que a gente olhe prioritariamente para aquilo que é importante, para o Senhor e para a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a seguirmos para o alto e avante. Em nome de Jesus. Amém.